Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 8, e vamos estar lendo o texto do 26 até o versículo de número 40, no qual nós temos aqui a narrativa de um acontecimento fantástico, e registrado mais uma ação de um diácono aqui em Atos dos Apóstolos, na Escritura. Diáconos esses que não existia no Antigo Testamento. Presbítero sim existia, que é os anciãos. A palavra presbítero é o significado de anciãos, né? Que não necessariamente tem que ser um velho, mas tem que ser alguém experiente, experimentado na Escritura. E nós temos aqui esse encontro de Filipe com Eunuco. Nós temos agora um momento fantástico em que nós temos algumas lições, no mínimo aqui 4, tanto de Filipe, como 4 também do Eunuco, 4 da ação de um evangelista, como 4 daquele que está sendo evangelizado, que são características que nós conseguimos enxergar aqui, mas que se estende por toda a história da igreja, e no mínimo isso tem que ter de características no povo de Deus, e principalmente aqueles que são experientes, que têm que ser presbíteros, diáconos e essas pessoas que são eleitas pela igreja para estar fazendo a obra do Senhor. Então vamos fazer a leitura do texto, depois nós partiremos para a exposição da mesma. Os irmãos acompanham o texto sagrado aí, versículo 26 ao 40 do capítulo 8 de Atos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que eu estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Bem, meus irmãos, aqui nesse texto, nós temos até padrões ou questões doutrinárias que nós podemos ver diante do texto sagrado, mas nós vamos caminhando e falando sobre algumas coisas delas, enquanto nós falamos desses pontos, dessas características que temos de evangelista e evangelizado.
da ação do povo de Deus e a ação daquele que vai ouvir a pregação para a salvação. Então, no primeiro versículo, logo de cara, nós vamos ver algo interessante, que um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, em primeiro lugar, esse anjo, isso é algo que concorde entre exegetas, entre intérpretes dessa passagem, que estudam as línguas originais, que veem o texto no vernáculo, tanto faz. Eles vão declarar que esse anjo, visto que nós temos aqui, ele falando que o anjo falou, no versículo 26, nós vamos ver no versículo 29 que disse o Espírito a Filipe, e nós vamos ver no final que o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, arrebatou a Filipe. Então temos anjo, Espírito, que aí está traduzido como é grande, e é o correto, porque realmente é o Espírito Santo de Deus que foi o mensageiro, que ângelos, anjo, tem o significado de mensageiro. Então, quem deu essa mensagem, essa ordem, que mandou Filipe ir achar-se nessa estrada que se achava deserta, foi o Espírito Santo de Deus, nesse momento em que deu essa ordem. Para não nunca confundir a cabeça de vocês em relação a isso. Ah, foi anjo ou foi o Espírito? Que Espírito é esse? É o Espírito do Senhor. Entendeu? Não é simplesmente pelo fato de que é grande no 29, mas é pelo fato da Escritura declarar que foi o Espírito do Senhor, do nosso Deus, o Deus Trino, é que agiu nesse momento e falou, deu essa ordem, né? Isso já vai começar a nos levar à primeira característica de um evangelista, de um diácono, de um espírito, de um presbítero, de um cristão experimentado, que seria, a ordem foi do Espírito Santo de Deus, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Primeira característica de um servo de Deus é que ele é pronto a obedecer sem fazer questionamentos, ou sem questionar. Ele não fica perguntando, ele não faz questionamento, por que eu vou fazer isso? Eu vou para um local que se encontra deserto. Para que eu vou fazer isso? Jejuar? É para fazer isso? É para fazer algo parecido? Ele não questionou. Ele simplesmente se levantou e foi. Geralmente, no cristianismo moderno, nós temos muitos questionamentos antes de se fazer algo na obra de Deus. Ou então, se escolhe quem vai evangelizar, se escolhe para quem vai pregar, ou sendo já um pregador profissional, onde irão pregar e por quanto irá pregar. E não simplesmente obedece, como foi Filipe aqui, e como foram muitos homens na história. Mas aqui é um padrão a se observar, porque esse homem observou outro padrão antes desse. Nós vamos ver depois, mais na frente, que padrão ele se espelhou, que ele copiou. Então, a primeira característica de um evangelista, daquele que prega a palavra de Deus, é que ele está sempre pronto a obedecer, não faz certos questionamentos. Embora você mais à frente vá fazer uma leitura, quando Paulo é surpreendido, depois ele vai lá, faz residência na rua chamada à direita, e o Senhor Jesus manda que aquele homem chamado Ananias vá à casa onde está o apóstolo Paulo, e ele diz, eis-me aqui. Mas quando Jesus diz quem é, aí tem um momento que ele faz um questionamento. Ali é um padrão que é a prova de que quem esquece, de fato, ou fica para trás todos os nossos pecados, é o Senhor. O homem lembra.
Isso no caso lá de Ananias, que faz esse pequeno questionamento. Mas esse homem não estava prendendo dos nossos, perseguindo, e agora eu vou ter que ir lá? Você vai ver isso quando ler lá. Mas a característica principal é que sempre é de se levantar e ir, eis-me aqui, e vai. Ele acaba indo. Porque os planos do Senhor e a vontade do Senhor acaba sendo a nossa vontade e o nosso querer. Ele nos convence, Ele nos faz fazer a sua vontade. Então é essa a primeira característica que nós temos de um evangelista. Mas aí nós vamos ver, o personagem será evangelizado. O versículo 27, ele vai dizer o seguinte: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Olha a pessoa que ele ia evangelizar. Isso aqui quebra algumas teologias que nós temos, de dizer que quem deve ser evangelizado é apenas os pobres. A teologia da libertação, ela ensina isso. Algumas igrejas, algumas denominações, elas abraçam isso. Não, o rico, ele não é para ser evangelizado. A palavra de Deus diz o contrário. Nós vamos ver os conselhos do apóstolo Paulo para Timóteo, não é assim. Ele diz que todos, você deve pregar a todos, reis, vassalos, tudo. Não é só aquele, vamos traduzir para o nosso tempo, a nossa linguagem de comunidade que nós temos. É como se tivesse que evangelizar apenas nas periferias, e não evangelizasse o pessoal que mora no Cocó, na Aldeota, Meireles, ou coisa assim. Já pensou um negócio desse? E a Escritura já não diz isso. O Espírito Santo de Deus, ele dá a ordem a Felipe para pregar para um homem rico. Eu nunca vi ninguém ser superintendente de todo um tesouro, ganhar as migalhas. Nada disso. Ele era um homem rico. E é esse homem que o Espírito Santo de Deus manda que, antes dele passar para um local que se acha deserto, ele manda ele evangelizar esse homem, pregar para esse homem, ensinar esse homem, e consertar o pensamento que ele tinha errôneo sobre a leitura que ele fazia da palavra de Deus. E quando esse homem passava, o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Se era um carro, a velocidade não era como de uma caminhada, ou muito simplesmente como se estivesse no pique mesmo, a pessoa correndo. Aí Filipe, sendo obediente, ele corre e ouve ele ler o profeta Isaías. Ele ouve e, nesse momento, ele pergunta: compreendes o que vem lendo? Ele leu um texto que até hoje alguns judeus não compreendem. E naquela época, aí é que não era compreendido mesmo. Naquela época se pensava que esse servo sofredor seria a nação de Israel, seria o judeu. Mas, ou Isaías, o próprio profeta, mas não que era outro, fora essas opções. Então, ele ouvia a leitura, ouvia ele escorrer no texto ali, ele simplesmente já faz a pergunta: compreende o que vens lendo? Mas ele respondeu, né? Como poderei entender se alguém não me explicar?
Então, nós vamos aqui para a primeira característica, a segunda característica de um evangelista. Ele está sempre pronto a ensinar. Ele tira dúvidas, ou tira a principal dúvida. Ele tem que ser experiente na Escritura. Ele tem que saber manejar bem a palavra de Deus. Lembra, manejar bem a palavra da verdade? Quando Paulo fala sobre aquilo ali, é inclusive pensando no manejar que fazia da espada os gladiadores, com uma habilidade tremenda. Inclusive tinha alguns cabos de espada de gladiador, que era parecido com esses cacetetes que o pessoal usa da guarda municipal, que eu acredito que policiais... Isso. Quem foi que respondeu aí? Foi um KT policial, tem tudo aqui. Sempre dá bom. Então, girava e manejava, ele podia defender também o seu braço com essa espada. Alguns utilizavam isso, era uma habilidade extra, que se tinha que se aprender numa batalha daquela, porque custava a vida. Então, quando o apóstolo Paulo fala em maneja bem a palavra da verdade, o cristão ele tem que ser capaz de manejar a palavra da verdade dessa forma. Ele tem que ser capaz de, a partir de um texto, demonstrar a Cristo, e não outra coisa. Ele tem que ser capaz de percorrer toda a palavra para mostrar que ali existe o Senhor e Salvador de nossa vida, que ainda viria no caso do Antigo Testamento, que já veio no caso do Novo Testamento, mas tem que demonstrar o Cristo, o meio da Escritura. Ele está presente em toda a palavra e tem que ser capaz disso. Então ele tem que estar pronto sempre a ensinar e a tirar essas dúvidas. É pronto a obedecer, sem questionar, pronto a ensinar e tirar as dúvidas. E quando nós vamos percorrendo o texto, nós vamos ver o seguinte, que o eunuco diz o seguinte: e convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ele fez o convite, pois se você pode ensinar, eu quero aprender. Isso nos leva a ver o primeiro ponto de alguém que está sendo evangelizado, de um eleito, que está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo o ensino da Sagrada Escritura, é que ele está pronto a aprender, e sempre tem uma dúvida central. A gente vai ver mais tarde essa dúvida central qual é, que era se ele falava de si mesmo, o profeta, ou de algum outro. Saiba de uma coisa: quando você estiver evangelizando alguém, pregando para alguém que ainda não exerce a sua eleição, saiba que ele tem dúvidas e que você tem a obrigação de ensiná-lo. Esse negócio do cristão vir para a igreja, vir sempre e não aprender nada, tem algo errado. O cristão ele tem que aprender a palavra de Deus, porque ele lê por si só, ele faz culto doméstico, ele vem para culto no dia do Senhor, ele vem para culto de doutrina, vai para culto de oração, participa de estudos bíblicos e escola dominical. Não é possível que não aprenda e não saiba passar o conhecimento para alguém. Que a pessoa pode questionar assim: não, mas era o diácono, Vicente. E ainda mais os diáconos nessa época. E se falando de diáconos, os diáconos aqui, ele dá de lavada em muito presbítero. Sendo que não há muita... A distinção é mínima, viu, deles? Presbítero e diácono na Escritura, a distinção é mínima, é pouca coisa. E se for se tratar desses dois aqui, meu Deus. Um fez uma pregação, nós vamos ver aqui, quase o capítulo todo anterior, nós vamos ver a pregação de Estevão, e aqui o homem chegou para alguém que já tinha conhecimento do Antigo Testamento, não era um menininho, não era um leigo também no assunto, o eunuco não era um leigo não, ele vinha lendo,
E ainda tem uma coisa também que a gente vai dizer já em relação à provável quantidade de manuscritos que esse homem tinha. Então, ele foi ali e estava disposto a aprender, chamou logo ele para o carro, sem olhar, sem saber quem era exatamente aquele homem, se era rico, pobre ou algo assim, ele não estava nem aí, ele queria aprender. Homem humilde também. Aí a Escritura vai falar qual era essa passagem, que é bastante conhecida para a gente, é conhecida por cristãos, judeus e tudo. Diz assim, do versículo, vamos ver do versículo 32 ao 30, vamos até o 34, diz assim, ó: ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Ou seja, esse homem tinha uma dúvida. Provavelmente durante toda a sua vida em que ele passou a ler o Antigo Testamento, que era o que se tinha, ler esse profeta, essa mesma passagem, ele tinha essa dúvida durante a vida inteira, e ninguém ainda tinha tirado. E o tirar essa dúvida não era apenas nesse texto, não é simplesmente dizer, não, aí é Jesus, simples, fácil, é Jesus aí, pronto, tirou a dúvida, legal? Eu creio. Não foi bem assim. Por isso que é necessário o cristão saber, aprender e ter capacidade de ensinar. Porque no momento em que ele disse isso, que ele falou da sua grande dúvida, que ainda está no primeiro ponto daquele que é evangelizado, que tem sempre uma dúvida central, a ação de Filipe já foi outra. Ele disse o seguinte: então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Ou seja, a partir desse texto, ele caminhou pela palavra de Deus e demonstrando quem era esse outro, que era Jesus. Interessante é ver que os cristãos, no primeiro século, os primeiros cristãos, eles realmente davam razão a ser chamados de cristãos, pequenos cristos, porque imitavam a Jesus. Eles tinham o amor, que é algo central para o cristão. A gente vê isso demonstrado até nos ricos que vendiam grande parte de suas propriedades para dividir entre as pessoas, mas é claro, eles deixavam aos pés dos apóstolos, e ali, segundo a necessidade de cada um, era distribuída suas posses, o dinheiro, né? Nós víamos ali que tinham tudo em comum, no partir do pão, e era aquele amor que atraía mais e mais eleitos. Nós tínhamos isso, mas tem sempre que ter algumas outras características, se não tiver, é estranho. O eleito, ele tem sempre algo a imitar, sempre a praticar parecido com Cristo. E Filipe fez algo parecido com o que o Senhor Jesus fez. Se nós voltarmos aí às páginas da nossa Bíblia, para Lucas 24, 27, nós vamos ver o seguinte, acompanhe aí. Nós vamos ver o Senhor Jesus fazendo o seguinte. No 24, 27 de Lucas, a palavra de Deus declara o seguinte, ó: e começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começou por Moisés e discorreu por toda a Escritura. Filipe começou por Isaías e percorreu toda a Escritura para demonstrar que era o Cristo. Algumas coisas assim, para os nossos dias, nós devemos pensar. Em primeiro lugar, essa onda desgraçada de dizer que o Antigo Testamento não serve de nada, isso é algo diabólico. Com o que eles usavam aqui, nesse momento histórico? A gente não tinha aqui primeira epístola de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Timóteo, Hebreus, ninguém tinha isso. A história ainda estava sendo escrita, as pregações, as epístolas ainda seriam escritas, e olha aqui o que estava acontecendo. Se utilizava do Antigo Testamento para demonstrar Cristo. Se utilizar em um evangelismo apenas o Novo Testamento, não se demonstra o poder de Deus, não se demonstra o Cristo da Escritura como Ele é. É necessário se utilizar do Antigo Testamento, todo ele, para se mostrar Cristo, apresentar Cristo Salvador, único e suficiente nosso. Não foi só nesse momento, mas sempre tinha o Antigo Testamento, começava-se por ele e expunha-se o que o Senhor Jesus ensinou sobre isso. O Senhor Jesus usava o Antigo Testamento, aí chega num momento histórico como o nosso, e algumas igrejas, denominações, pastores e alguns falsos doutrinadores dizem que não é necessário um Antigo Testamento. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Acho que é por isso que puritanos, já naquela época, alguns deles eram odiados por alguns. Porque eles diziam que é necessário um Antigo e um Novo Testamento para demonstrar Cristo. Porque é como os lábios de Deus. Imagine você, só é boca de Deus a palavra sendo com o Antigo e Novo Testamento. Imagine você perder a mandíbula aí, fale que eu quero ver. Não é possível explicar nada, falar nada. Arranque seu lábio inferior, você não consegue expressar. É por isso que eles diziam isso, e é assim que deve ser. Cristo é demonstrado no Antigo e o Novo Testamento, não apenas no Novo. Então, Filipe, ele fez aqui o seguinte, ele imitou a Cristo no padrão de como se deve apresentar o Senhor Jesus. Além de ser pronto a ensinar, o evangelista, ele também é pronto sempre a se achegar a qualquer que queira aprender. A qualquer um que queira aprender, o evangelista, o diácono, o presbítero, o cristão, ele deve ser capaz de fazer e querer fazer. Independente da posição social. O que ele faz é obedecer sem questionar. Uma coisa também é a segunda característica daquele que está sendo evangelizado e do eleito. Sempre tem essa característica. Essa é impressionante. Ele tem a certeza de que a Escritura é verdade. Tem certeza disso, que a Bíblia é a palavra de Deus. Tanto é que qualquer um de nós, ou qualquer um daqueles que creem, a primeira coisa que ele faz é, eu vou ler a Bíblia, porque aqui é a palavra de Deus. Quem é que está dando essa certeza para eles? Quem é que dá essa certeza? Isso vem do Espírito Santo de Deus, porque o sujeito ali é regenerado, ele nasceu do alto, ele é habitado pelo Espírito de Deus. Não tem como ele declarar que isso é mentira, que isso aí já leva
A outra questão diabólica que nós temos também nos nossos dias é de invalidar muitos livros da Bíblia, ou querer validar aquilo que não é, no cânon das Escrituras. Você vai dizer, não, essa 2 Timóteo aí, ela não foi Paulo que escreveu, foi um discípulo dele. É dizer que Isaías tem um Deutero Isaías, não, foi os discípulos de Isaías que escreveu. Quem escreveu o Pentateuco? Eu não sei. Nós sabemos que é Moisés, mas eu não sei, e aqui pode ter sido qualquer um. E pegam trechos inteiros da Escritura e querem arrancar, sacar fora mesmo. Ou escolhe-se aquilo em que crê. Que esse aí não é preciso ser de posicionamento liberal teológico para fazer isso. Muitas vezes nós praticamos essa desgraça. É quando a gente escolhe o que devemos acreditar, porque o texto bíblico, ele dá logo uma paulada bem grande na nossa ação natural, muitas vezes corrupção restante, pecaminosa, e nós não gostamos daquele texto, porque aquele texto, ele vai dizer que o nosso padrão, naquele ponto da nossa vida, está errado. É como diz Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: se você crê somente naquilo que quer na Escritura, não é na Escritura que você crê, mas em si mesmo. Cuidado. Devemos ter muito cuidado com esse tipo de padrão de crença também. Então, nós já vimos aqui 3 pontos centrais aqui do evangelista, e vimos 2 pontos do que está sendo evangelizado, que no caso é eunuco. E nós vimos aqui no último, que nós vamos ver que Filipe, ele percorreu toda a Escritura para demonstrar a Jesus, fazendo algo semelhante ao que o Senhor Jesus fez. Mas aí no 36 nós vamos ver o seguinte, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Terceira característica de um eleito, que nós vamos ver aqui, é que o eleito, aquele que está sendo evangelizado, ele já anda flertando com o cristianismo. Ele namora com o cristianismo, ele observa as coisas dos cristãos, ele já observa, de certa forma, a ação da igreja. Ele sabia que se ele crê, ou já estava crendo nesse que foi anunciado o Senhor Jesus, ele deveria ser batizado. Já não era mais a questão de circuncisão, agora é o batismo. O que me impede? Aqui, eu já entendi. A dúvida que eu tinha era essa, só faltava essa na minha vida inteira. Agora eu creio que esse aí é o Senhor Jesus. O que me impede de ser batizado? Ele já andava flertando, ele já observava, ele já sabia o que se deveria fazer. Esse homem não era qualquer um. Vamos pensar aqui, o homem, ele é rico, ele tinha condições de comprar pergaminhos, manuscritos. Alguém aqui já pesquisou e procurou saber quanto custava uma cópia da carta de Paulo, um manuscrito ou algo assim? Em média? Eu vou dizer aqui, aí alguns aqui vão pensar: vixe, rapaz, aí eu tinha que ir para a igreja mesmo para o liturgo ler, para me ouvir. E eu tentar copiar alguma coisa. Era mais ou menos cerca de 30 mil reais que custava. Não era barato essas coisas, não. Esse homem tinha em suas mãos o Isaías 53 aqui, nós tínhamos esse texto, ele tinha na mão. E o texto diz que Filipe percorreu, começando dali. Isso nos deixa entender, não sacramentadamente, mas de forma imaginativa nossa, de que esse eunuco ainda tinha outros pergaminhos e outras escrituras ali no seu carro. Ele se dedicava a isso. Aí Filipe provavelmente pegou outro. É claro que ele tinha decorado alguns textos.
Mas o texto demonstra que esse homem era culto, era compreendedor de padrões, religião, vamos dizer assim. Tanto é que ele já namorava com o cristianismo, sabendo o que se tinha a fazer quando cria no Senhor Jesus. Então, o eleito, não importa a posição social, ele ama Bíblia, ama Escritura, ama aprender de Deus, ama saber mais do seu Jesus, ama saber como se deve caminhar nas veredas da justiça. E ele tinha esse fervor nele. Em se fazendo isso, nós temos aí o versículo 37, que Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E ele, respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Para alguns posicionamentos de questão manuscritológica, ou seja, em relação aos manuscritos, como foi compreensível das nossas Bíblias, sobre famílias de texto crítico, né, e o texto majoritário, nós vamos ter algumas Bíblias suas, você vai ver aí que o 37 está entre colchetes, porque na Bíblia, no texto crítico, esse texto aí esse versículo não seria necessário no texto, porque ele só se encontra em um manuscrito, uma cópia de Inácio, só ele mesmo, mas foi adicionado aqui o que não é contra batismo ou coisa assim. Só vai dar um debatezinho em relação a credobatismo e pedobatismo, porque o credobatismo pode ser validado por um texto como esse aqui, mas sendo que não é necessário também, nem ter isso aqui, pelo fato de que o versículo 36, ele já declara conhecer e crer ao Senhor Jesus. O que me falta para ser batizado? Porque eu já creio nele. Se o povo lá, mais de 3.000, por exemplo, foi batizado, que creu no Senhor Jesus desesperadamente, então, ele cria no Senhor Jesus já. Mas como ele queria ser batizado e a água estava ali, então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Outra coisa aqui, algumas pessoas querem simplesmente batizar algumas pessoas na mesma hora que se crê, nos nossos dias de hoje. Aí vamos pensar aqui na diferença das pessoas. Eunuco, um homem que só tinha uma dúvida. O homem tinha uma dúvida. Aí vai comparar conosco, saindo de casa em casa, digamos, evangelizando. Chega lá a pessoa por um motivo que nós não sabemos qual, ela quer crer no Senhor Jesus. Aí não, então vamos batizar aqui, porque creu agora. Totalmente diferente aqui. Esse texto ele não valida esse tipo de ação. Ele valida o discipulado. Ele valida o catecúmeno, sim. Porque esse homem que creu, ele compreendeu, e durante a viagem, o Filipe percorreu toda a Escritura para demonstrar que aquele outro, ou esse outro, era o Senhor Jesus. Não é qualquer caso aqui. Por isso que ele batizou, por isso que se batiza. Então, esse homem sendo batizado, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos para o quarto ponto, vai ultrapassar já agora, o quarto ponto, quarta característica de um eleito. É o seguinte, o texto diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco já não estava mais vendo ele desapareceu. E este, ou seja, o eunuco, foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo.
Ou seja, a quarta característica é a alegria pela salvação. Que não foi só esse homem no Novo Testamento que tem por isso. Nós vamos ver também lá no capítulo 3 de Atos, versículo 8, olha aí comigo. O que acontece? 3, versículo 8, diz o seguinte, ó. Vamos do 7 e 8, diz, ó. E tomando-o pela mão, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. A alegria indizível toma conta do coração do eleito quando ele, naquele momento, recebe a salvação. Então, o eunuco, aqui, de maneira, olha, esse homem era rico, aqui é outra paulada, para quem pensar que o dinheiro é o que traz alegria e felicidade. O homem era rico, mas quando ele recebeu a salvação, seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Todo o dinheiro que ele tinha, todos os bens que ele tinha, não se compara à salvação, não se compara a conhecer o Senhor Jesus, não se compara a participar do corpo, do cabeça da igreja que é Jesus. Nada nessa vida se compara. A nossa corrupção restante muitas vezes quer trazer essa reclamação e essas coisas, mas nada se compara a ter a salvação, ter o Senhor Jesus, ser habitado pelo Espírito Santo, ser regenerado. E no versículo 40, nós vamos ver a quarta característica de um eleito também, diácono, que pode ser um presbítero, pode ser um evangelista, como ele foi aqui na ação, que pode ser um simples cristão, sem cargos na igreja, que tem. Mas essa aqui, ela vai mais para pastores, presbíteros e diáconos. Olha aqui o que é que diz o texto, no versículo 40, olha. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Antes de falar desse ponto, é interessante ver que ele foi arrebatado, né? É como se fosse um teletransporte mesmo que aconteceu aqui. Saiu de um lugar, apareceu em outro. Ele sumiu das vistas do eunuco. Interessante que o eunuco não ficou assim, nossa, que incrível, ele sumiu, não, ele só alegre. Mas ele veio achar-se em outro lugar. Sumiu. Eu sempre achei interessante isso aqui. Falam de milagres, maravilhas, mas isso aqui é uma coisa impressionante mesmo. Só Deus vai fazer isso. Mas o quarto ponto aqui é de que simplesmente presbítero, pastor, diácono, um evangelista, né, um missionário, simplesmente ele não para, meus irmãos. Aconteceu isso aqui, o Espírito Santo de Deus mandou ele fazer algo, ele fez, aconteceu com êxito ali, né? A conversão do cara, batizado e tudo, e ele não parou, ele não para, ele nunca para, não existe aposentadoria para isso. É uma grande luta para uma igreja, para um presbitério, jubilar um pastor. Não é não, presbítero? Pegue um pastor, o senhor tem que ser jubilado, porque o senhor já tem uns 80 anos, rapaz, a briga é feia. Não dá para aposentar. E por mais que aconteça, o sujeito ser jubilado, ele ainda fica lá, evangelizando. Existem pessoas que não foram pastores, nem presbíteros, mas se tiveram ações que eu não vi, me contaram, e eu acredito piamente em quem contou isso aí, e eu fico impressionado como uma pessoa não perdia uma oportunidade de evangelizar. Uma das pessoas que fazia isso,
era a mãe, né, da nossa irmã Elcinha, irmã Eleomar, que os taxistas, quando levavam ela, era sempre evangelizado. Ela sempre falava do Senhor Jesus para todos eles. Não perdia a oportunidade. Mesmo com a idade avançadíssima que ela tinha, ela falava. Não é possível, não existe aposentadoria para o cristão. Ele sempre vai falar de Cristo, ele ama falar de Cristo, ele tem prazer em fazê-lo por todos os lugares que ele vá. Se não acontece isso, tem algo errado. Tem irmãos aqui na igreja que eu chego a conhecer algumas pessoas que trabalham com ele, e eu sei que essa pessoa fala de Cristo sempre. Eu admiro essas coisas. Isso é maravilhoso. Alguém que está sempre falando de Cristo. Não perde uma chance de falar dele, quando tem a oportunidade. Sejamos assim, meus irmãos. A nossa carreira não tem fim, só é completa na hora da morte, como Paulo falou. Ele fala que completou a carreira ali, porque ele ia para a guilhotina ali. Só assim para parar. Só assim para deixar de ruminar a palavra de Deus, que está sempre na boca e tem que estar na boca. Só dessa forma. Então nós vimos aqui, contemplamos aqui diante dos nossos olhos a ação de um diácono, que muitas vezes é mal compreendida pela igreja. O que é esse ofício? E pensa que diácono é apenas para vigiar se as crianças correm na igreja, se alguém está atrapalhando o culto. É mais que isso. Como disse no início, continuo dizendo aqui, a distinção é mínima. Tem que se aproximar bastante do texto para ver essa distinção de diácono e presbítero. E não é porque ele é diácono e alguns não são, esses alguns que não são diácono, vai agir com desleixo, no evangelizar, no ensinar, no estar pronto a obedecer, sem questionar, e vai pensar que um dia vai parar de falar de Cristo. Se acontecer isso, como diz o Hernando Dias Lopes em algumas pregações dele, você tem que rever um pouco o seu conceito de eleição. Que sejamos, de fato, praticantes do cristianismo. Não copiando, eu vou copiar Filipe, não, é a Cristo. Até porque o eleito foi destinado a ser conforme a imagem do Filho. Tem que haver a prática do amor. Essa característica é essencial, o Senhor Jesus usa ela. Nos aconselha a amar uns aos outros, a Deus sobre todas as coisas, por causa disso. Mas devemos ter outras características. Essa é uma delas. Essa é uma delas. Devemos sempre pegar toda a Escritura, tudo isso aqui, todas essas páginas, todos os versículos, para demonstrar a Cristo, não apenas o novo. Não apenas o novo. Toda a palavra de Deus. É sola Escritura, mas é tota Escritura também. Que o padrão um dia declarado por homens de Deus como puritanos, que foi um padrão correto, seja também a nossa prática. Toda a Escritura, compreendendo-a, ensinando-a, crendo nela toda e demonstrando a Cristo até o fim de nossa vida, sem parar. Amém, irmãos? Que esse seja o nosso padrão, a nossa vida. Vamos orar. Deus, obrigado por essa tarde que já vai chegando na noite, na tua presença, desse dia, ó Pai, que tu separou para o teu povo adorar, para o teu povo celebrar a aliança que tu fizeste conosco, antes que houvesse mundo. Obrigado por tudo que tu tem feito em nossa vida. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que muitos não têm de ter um ensino correto da tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo pastor dessa igreja,
Obrigado, ó Pai amado, pelas pessoas que aqui congregam, pelas pessoas que Tu tem enviado para essa igreja, pelas pessoas, ó Pai amado, que fazem parte da Igreja Presbiteriana Betel. Mas em nome de Jesus, ó Pai, nos faz ser cristãos, ó Pai amado, na prática. Nos faz, ó Pai, ser como Tu, ó Pai, ó Senhor Jesus. Devemos ser Teus imitadores, em primeiro lugar. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa tarde e por tudo que tem feito por nós. Amém, Senhor.